Salve meus monstros, aqui é o Herobrine Teórico. Estou aqui para fazer uma teoria remake. E se eu reencarnar no mundo de Naruto? Esse é o prólogo. Eu vou contar a história antes de eu reencarnar no mundo de Naruto. O Naruto vai ser uma mulher e também vai ter uma família, e o resto vocês vão ver logo logo. Dito isso, vamos para a teoria. Lá estava eu, com o 13º dia sem pornografia e sem masturbação, porque eu decidi parar de fazer isso, porque isso só vai me fazer mal, e estava escutando a minha irmã de 13 anos conversando com a amiga dela, que dizia que ela não estava indo bem com o amigo, que parecia que estava rindo só que não, como se fosse tudo, não estava indo bem entre os dois. Eu escutando isso, eu penso, ai, nem sabe de nada, e assim mesmo irmã, isso que você está falando é bobagem. Então eu escutando a conversa da minha irmã que ela estava fazendo draminha, então eu estava fazendo como outros meninos faz, balançando a cabeça de lado direita e esquerda, apontando o dedão que parece que estou dando um soco no queixo se alguém, mas só estou apontando, e fazendo uma cara que parece que alguém está sorrindo. Então eu uso fone de ouvido, e vejo o vídeo do Mundo de Ed, que é dublador por G Dublagens, e vejo o episódio 15 que é o fim parte 2, só quem assistiu o Edsvorot completo e dublado vai entender. E lembro uma parte engraçado, que o Eduardo vizinho rabugento do Ed fala. Que confusão é essa? Então o Thor de lançar um míssil de bomba de seu robô gigante, que o míssil estava indo na direção da casa do Eduardo. Então o João fala, não é confusão e combustão. Então eu começo a rir muito, pelo que o João disse, e também que a casa foi destruída pelo míssil. Então eu penso isso muitas vezes que eu vejo essa cena. Toma, eu esperava que eles iriam ficassem mais esperto de não zomba do Ed, ou mate o Tom. Depois de 40 minutos assistindo o Mundo de Ed, então eu tiro o meu ouvido da minha orelha, e escuto um dos meus amigos me chamando para eu sair. Então falo, eu vou falar para minha mãe se ela vai deixar. Então um deles falam, tá bom, mas espero que ela vai deixar, porque nós vamos na sorveteria e depois ir ao cinema. Eu falo, já estou indo falar com ela. Então eu vou para a lavanderia, e vejo a mãe lavando a roupa, então falo, ô mãe, eu posso fazer uma pergunta? A minha mãe fala, pode sim, e qual séria? Eu falo, eu posso sair com meus amigos, e vou voltar muito tarde. A minha mãe fala, pode sim, mas volta às 9 horas da noite. Eu falo, eu vou voltar antes das 9 da noite mãe, e eu vou te que leva o meu irmãozinho. A minha mãe fala, é claro que não. Eu falo, então se a senhora está dizendo isso então tá. Então eu estava prestes para sair, até que aparece o meu irmãozinho que fala, eu posso ir com você Jones? Eu falo, claro que não menino. O meu irmãozinho fala, mas por que não? Eu falo, é porque a mãe não deixou eu levar você desta vez. O meu irmãozinho fala, mas por que ela não deixou? Eu falo, é porque eu volto de noite, e também não quero passar vergonha. O meu irmãozinho fala, tá bom irmãozão. Então falo, então eu me despedo de todos em casa, e vou para a rua. Então um dos meus amigos falam, ainda bem que ela deixou você ir com nós. Eu falo, é também ela não deixou eu levar o meu irmãozinho. Então o outro fala, mas vamos chamar os outros dois para ir conosco. Eu falo, tá bom, mas tem que levar o dinheiro. O outro fala, tem sim. Eu falo, ainda bem que peguei R$ 200.
Então eu e os meus 3 amigos fomos chamar os outros 2 amigos. Depois que chamamos os 2, fomos direto para a sorveteria, e tomamos o melhor açaí com leite condensado, com calda de chocolate para colocar de milkshake. E depois de nós tomar o melhor açaí fomos para a hamburgueria, que nós comemos o melhor hambúrguer, com um triplo de carne de hambúrguer, com bacon igual ao desenho, com queijo cheddar derretido, que nós comemos o melhor hambúrguer com batata frita com nugget com molho de nugget. Então falo, esse é o melhor hambúrguer que eu comi. Depois de eu comer hambúrguer de R$ 10 que tem muitas coisas, mas esse hambúrguer com batatas fritas e com nugget está muito melhor. Então um dos meus amigos falam, é sim Jones, esse é o melhor hambúrguer que nós comemos. Então depois de comer hambúrguer, nós fomos para o cinema. No meio do caminho eu falo, vocês viram o vídeo do TikTok, que mostra melhores e os piores TikTok? Um deles falam, eu vi sim. Eu falo, que mostra o TikTok me criou como um guerreiro e não um fofoqueiro. O TikTok me criou como um guerreiro e não aquele que dá tapada. O TikTok me criou como um guerreiro e não um falso. O outro fala, é sim. Eu falo, eu odeio aquele fofoqueiro do TikTok. O outro fala, mas por quê? Eu falo, é porque ele fala alguma mentira, e também ele não cuida da vida dele, e também com outra que Ana, que faz conteúdo falsos. O outro fala, isso me faz ódio. Eu falo, até aquele que faz tapadas. Então nós estávamos esperando um carro passar, mas logo vimos um garoto atravessando a rua sem olhar para os 2 lados. Então sem pensar 2 vezes, eu corro bem rápido que eu posso, e empurro o garoto para a calçada, mas eu sou atingido em cheio, fazendo-o morrer. Então quando eu acordo, eu estava em um lugar todo branco. Então eu penso, será que eu estou no céu? Ou então, estou no julgamento. Até que eu vejo um homem que tinha furos nas 2 mãos dele. Então logo percebo que é um Jesus. Então ele fala, oi Jones, seja bem-vindo ao seu julgamento. Eu falo, eu sei que fiz muitas coisas ruins antigamente, mas nem precisa dizer, eu vou para o inferno. O Jesus fala, é claro que não Jones. Eu falo, por quê? O Jesus fala, porque você fez coisas muito boas, como parou de ver pornografia e parou de fazer masturbação. Você sempre ajudou os seus pais e os seus irmãos, e também você ajudou aquele garoto antes de morrer, e os seus amigos estão muito tristes pela sua morte. Eu falo, e os meus pais e os meus irmãos? O Jesus fala, eles ainda não recebeu a mensagem. Eu falo, então eu vou para o céu? O Jesus fala, eu vou mandar você para outro mundo, então escolha o mundo que você quer ir. Então eu penso muito e falo, eu quero reencarnar no mundo de Naruto. O Jesus fala, mas como lá é um lugar muito perigoso, eu vou ter dar desejos para você, então pode escolher. Então eu penso muito e falo, eu quero ter a aparência do Meliodas, mas com cabelo preto e com olhos vermelhos. Quero ter poderes de Deus, mas só de parar o tempo. Quero ter chamas de purgatório preto. Quero ter todos os elementos do Naruto. Quero ter Mangekyou ou Sharingan Supremo. Quero ter Mangekyou ou Rinnegan Supremo. Quero ter espírito de Shinigami de Anime Bleach. Quero ter poder de fazer um portal que sair um raio laser. Quero ter os olhos do Senhor Adão. Quero ter as sombras do Sung Jinwoo igual ao anime. Eu quero ter a transformação de uma espada de Bleach. Quero ter os mesmos olhos que eu fiz em algumas minhas teorias. Quero ter poder de detector de mentiras dos meus olhos. Quero ser muito sortudo. E o meu último desejo eu quero ter deixa os meus pais, os meus irmãos e os meus amigos viverem felizes sem mim. Então o Jesus fala,
Mas antes eu vou te mandar para um templo de uma pirâmide de Azteca, para você pegar os seus poderes, mas você vai ser um guerreiro Azteca para você luta com o Quetzalcoatl, mas ele não é um homem. Eu falo. Eu entendi tudo, Senhor Salvador. Então o Jesus dá um estalo, fazendo eu parar no templo da pirâmide de Azteca. Eu estava usando uma roupa de Assassin's Creed, mas eu estava usando as mesmas armas de combate de Azteca, quando eu estava prestes a subir as escadas. Mas logo eu escuto uma voz de uma mulher. Quando eu me viro, eu vejo o Quetzalcoatl, mas ele era uma mulher bem linda. É essa que está mostrando na tela. Então ela fala: quem é você? Eu falo. Eu me chamo de Herobrine, e estou para pegar os meus poderes. A Quetzalcoatl fala: mas primeiro você vai ter que me enfrentar. Eu falo: tá bom. Então a Quetzalcoatl tenta me dar um soco, mas eu me defendo com o escudo. Mas a Quetzalcoatl usa a sua arma de combate, que parece ser uma espada, mas eu me desfio por pouco. Então nós dois começamos a ter uma batalha equilibrada, porque eu não tinha os poderes. Então eu lembro que eu aprendi na TV, que se chama Mata-Leão. Então eu uso o Mata-Leão na Quetzalcoatl. Para quem não sabe, essa técnica é de alguns lutadores que usam para fazer o adversário quase desmaia. Então falo para Quetzalcoatl: é melhor você desistir, porque eu não quero machucar uma linha e donzela moça. A Quetzalcoatl fala: tá bom, eu desisto, pode entrar lá para você pegar os seus poderes. Então eu largo o pescoço dela e falo: muito obrigado. Então eu subo na escada correndo, e entro na pirâmide, onde eu encontro um baú muito antigo, e então eu abro o baú, e eu consigo pegar os meus poderes, e então eu vou lá fora, e vejo a Quetzalcoatl chorando, e vejo o Jesus como um holograma, e então ele fala: agora que você conseguiu pegar os seus poderes, já pode ir para o mundo de Naruto. Eu falo: entendi, mas eu posso levar a Quetzalcoatl, porque eu senti uma sensação sobre nela. O holograma de Jesus fala: pode sim, porque eu senti um amor que você sente sobre ela. Eu falo: muito obrigado de verdade, Jesus. Então eu chego perto da Quetzalcoatl, e pego ela pelo colo. Então falo: eu não vou te deixar você aqui, Quetzalcoatl. A Quetzalcoatl começa a ficar envergonhada, mas ela não demonstrava. Então nós dois entramos no portal, e paramos no mundo de Naruto. O vídeo acaba por aqui mesmo. Esse é prólogo. O próximo episódio vai ser o primeiro episódio, então valeu e tchau.